Vamos direto editar aquele nosso enunciado. É o mais simples. Certo? Editar. Então, o EP3, bom, a gente vai adiar já ele, né, que não vai dar para ser para o dia 7, vamos deixar para o dia, e o que será, hein? Dia 20 de dezembro? Vamos deixar em princípio dia 20 de dezembro, depois a gente decide se tem que mudar alguma coisa. Então, o EP1 já foi, o EP2 foi continuação do EP1, né? Tinha documentation, normalização, blá, blá. EP3. Então, deixa eu colocar negrito aqui. 3. Negrito. Pronto. Então, o EP3, vocês vão me acompanhando e se tiverem dúvida, vocês podem perguntar aí, tá? Que hoje a aula vai ser basicamente sobre o EP3. O EP3 tem dois objetivos principais. Deixa eu ver aqui. Então, o objetivo, vou chamar ele de 3.1, é a segmentação do objeto de interesse. E o 3.2, vai ser a classificação do objeto de interesse. Beleza? Então, com isso, a gente vai cobrir alguns tópicos importantes da disciplina. E, na verdade, o EP3, esses tópicos, ele vai guiar o que a gente vai conseguir cobrir nesse curso, na disciplina, e o que a gente não vai cobrir, a não ser algum comentário mais breve. Então, nós, na verdade, vamos nos concentrar mais em detalhes de técnicas ligadas a resolver esses dois problemas e o que der para resolver, a gente vai olhar em detalhes as técnicas que a gente permitir que a gente conseguir resolver, e o que a gente não conseguir resolver, aí vai ficar, desculpa, o que não estiver ligado ao tópico que a gente precisa para resolver, aí a gente vai acabar ou mencionando, sei lá o que, dependendo do tempo. E então, significa que a gente vai fazer uma reorganização do curso em relação a essas duas coisas. Eu já vou salvar isso, daqui a pouco eu volto, para a gente decidir o que a gente vai reorganizar o curso. Então, eu vou voltar isso. O que significa? Nós chegamos até aqui, filtragem no domínio da frequência. O que vai ser bem importante para nós resolvermos o problema? Obviamente, segmentação, que está neste tópico aqui. Um pouco de representação e descrição e reconhecimento de padrões. Então, estes dois tópicos aqui, ó, restauração e processamento de imagens coloridas, na verdade, a gente vai mover o tópico inteiro lá para baixo e a gente vai cobrir no final do curso se der tempo, dependendo do que a gente vai fazer. A parte de morfologia vai ser útil para alguns pré-processamentos que a gente vai precisar implementar também. Então, o que a gente vai fazer no curso agora? A gente vai pular aqui para segmentação de imagens. Quando eu falar de segmentação de imagens, eu vou falar de alguns filtros para processar a imagem de morfologia matemática. Aí, depois, nós vamos falar um pouco de representação e descrição e, finalmente, de classificação. Esse é o plano da disciplina de agora até o final.
E com isso a gente vai conseguir cobrir todas as coisas que são importantes para vocês conseguirem resolver o EP3. Essa parte de restauração e essa parte de imagem colorida, a gente vai ver se der tempo, na verdade, senão eu faço uma aula meio condensada para falar sobre isso. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Esse vai ser a evolução da disciplina agora. E hoje, mas eu não sei se vai dar tempo hoje, talvez a partir de quinta-feira a gente pula direto para segmentação de imagens. Na verdade, eu vou falar de alguns conceitos importantes para definir o EP3 agora com vocês. E eu já vou começar a mencionar, na verdade, alguns dos conceitos que estão por aqui. Beleza? Então, isso aqui é o que eu queria falar daqui. Agora, vamos voltar lá para a edição dos nossos. Deixa eu explicar em algumas figuras o que a gente vai querer fazer no EP3, e daí talvez eu ponha a figura aqui para abarcar esses dois tópicos. Então, a parte de segmentação e a parte de classificação. Aliás, já fica a sugestão aqui, esses dois objetivos devem ser organizados em duas seções diferentes ou dois Jupyter Notebooks diferentes. Aí vocês decidem se vocês querem colocar dois Jupyter, um para cada um, ou só um Jupyter Notebook para o EP3 inteiro, e que tem pelo menos essas duas sessões. Me interrompam se vocês estiverem, sei lá, perdendo alguma coisa, se não estiverem entendendo alguma coisa, tá? Porque o EP3, assim como os outros, o detalhe, na verdade, é mais a nossa discussão. Eu não vou ficar escrevendo tudo que a gente decidiu. Eu vou montar uma figura para explicar o que eu estou imaginando que a gente vai fazer. Então, deixa eu salvar isso daqui. Vamos voltar ao curso. Eu vou parar o compartilhamento para abrir um quadro branco com o esquema geral do que vai ser o EP3. Beleza? Estou vendo, tem uma pergunta por aqui. Bom, antes de fazer essas coisas, deixa eu ter certeza que todo mundo está na mesma vibe, aí todo mundo está pensando na mesma coisa. Então, ó, isso daqui que vocês estão vendo, que a Larissa me mandou, é uma imagem que alguém de vocês criou. Então, deixa eu baixar essa imagem e vir aqui e abrir essa imagem no GIMP. Aliás, vocês estão vendo que eu estou usando bastante o GIMP, já é uma dica para vocês aprenderem a... Quem nunca teve chance de trabalhar no GIMP, vocês aprenderem a usá-lo, porque já deu para perceber que ele é uma ferramenta bem poderosa, né? De processamento de imagens, é software livre, é uma beleza. Tá bom. Aqui a gente está vendo o que a gente descobriu na última aula, né? Que era o histograma. Então, vocês estão vendo o histograma desta imagem aqui. Estão vendo ela aqui, tá bom? Primeira coisa, esta imagem é uma imagem colorida. Então, ela até foi convertida em níveis de cinza, mas ela está salva como uma imagem colorida. Então, por isso que ela tem 3 canais. A gente pode, inclusive, visualizar os histogramas dos diferentes canais. Aqui, nesse caso, como ela é em níveis de cinza, os 3 são iguais. Então, beleza. Na aula passada, no final da aula passada, eu discuti com vocês o conceito de segmentação. Vamos pensar o que é o EP3. O EP3 toma como entrada as imagens que vocês prepararam, que têm diferentes amostras de objetos de um certo número de classes, 10 classes, se não me falha a memória. Nós queremos agora começar a reconhecer esses objetos.
Então, dado uma imagem, eu quero dizer, essa imagem tem um chinelo, essa imagem tem uma xícara, essa imagem tem um copo, essa imagem tem essas coisas todas, tá bom? Então, é sobre isso o EP3, é a parte de classificação. E vocês vão começar a notar as dificuldades da gente fazer esse tipo de classificação. Ao olhar essa imagem, a primeira coisa que a gente nota para resolver o problema é o seguinte. Tá, eu quero analisar a imagem inteira e dizer, nessa imagem tem um chinelo, ou eu quero olhar essa imagem, achar o chinelo e dizer, olha, tem um chinelo aqui. Essas duas abordagens, essas duas questões que eu mencionei para vocês, elas são problemas diferentes em visão computacional. Aliás, cada variação desse discurso que eu estou fazendo, dessa questão que eu estou contando para vocês, ela normalmente, essas variações são definições diferentes de problemas diferentes. E isso é super importante em visão computacional. Saber qual é o problema que a gente está querendo resolver. Algumas vezes a gente quer olhar uma imagem e dizer, essa é uma imagem com um chinelo. Outras vezes eu quero olhar uma imagem e dizer, tem um chinelo aqui neste ponto nessa imagem. E assim por diante. Então, são problemas distintos que são resolvidos muitas vezes, ou talvez em geral, por técnicas diferentes. O problema que nós vamos resolver, ele vai assumir o seguinte. Eu tenho uma foto, e tem um objeto e tem um fundo. Então, eu quero separar o objeto do fundo e eu quero reconhecer que objeto é aquele. Esse é um problema específico. É um problema que envolve, na verdade, duas etapas. Eu quero detectar um objeto e eu quero reconhecer aquele objeto. Então, para nós, a parte de segmentação vai ser útil para a gente segmentar o objeto do fundo e aí eu reconhecer o objeto. Bom, então, isso a gente já pode escrever no nosso enunciado, porque é uma coisa importante. É uma dentre muitas possibilidades, tanto de problema quanto de técnicas, tá? A gente vai escolher porque é uma abordagem razoavelmente bem canônica, aprende didaticamente várias coisas assim. Então, vamos vir aqui, já vamos escrever isso aqui. Segmentação do objeto de interesse. Então, essa etapa, o objetivo dessa etapa, o objetivo dessa etapa é segmentar o objeto do fundo, segmentar o objeto do fundo, produzindo uma imagem binária. Tá bom? Então, quando a gente fala que vai produzir uma imagem binária, ela vai ter, por exemplo, 0 para o fundo e 1 para o objeto. Então, se a gente pensar na técnica que nós discutimos na semana passada, se eu quiser fazer segmentação desta imagem aqui por linearização, por threshold, então a gente já discutiu que tem as técnicas de threshold. Então, aqui eu estou usando o GIMP de novo para mostrar para vocês. Aqui eu consigo controlar qual limiar. Na medida que eu mexo, aqui eu estou deixando cada vez mais fundo, contendo o rótulo do objeto. E eu posso escolher, então, algum nível de cinza que permite eu separar razoavelmente o objeto do fundo. Tá lá, ó. Então, aqui eu consegui separar razoavelmente o objeto do fundo. Aqui, no caso, eu estou colocando branco onde é fundo e preto onde é objeto. Algumas coisas importantes nesta segmentação. Obviamente, eu não segmentei o objeto inteiro. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, alguns ruídos nessa segmentação, tá vendo? Por outro lado, olha só que eu deixei um monte de ruído preto aqui, que é a classificação de objeto, mas eu estou dizendo que é, desculpa, de fundo. O pixel é fundo e eu estou dizendo que é objeto, porque preto eu estou falando que é objeto. Eu podia tentar melhorar isso, mas na medida que a gente vai melhorando, a tendência é a gente perder o objeto também. Olha lá que interessante, ó.
Vamos ver onde aparece o fundo. Aqui até que funcionou razoavelmente bem, né? Então, se eu viesse aqui... Aqui eu já estou perdendo objeto, vocês estão vendo, né? Está sumindo um pouco de objeto. Mas aqui, ó, eu quase sumi com todo o fundo, embora ainda tenha ficado um pouquinho que vocês estão vendo aqui, estão vendo que ficou um pouquinho aqui, assim por diante, mas eu perdi grande parte do objeto. Essas situações, esse fenômeno, explica a dificuldade de segmentar um objeto usando a técnica de linearização. A técnica de linearização, que a gente discutiu na aula passada, ela é uma técnica extremamente útil. Tem uma vantagem grande de ser uma técnica simples e um conceito, uma sugestão quase da experiência de trabalhar em processamento de imagens é o seguinte: se você tiver um problema de visão computacional, de análise de imagens, que você consegue resolver a etapa de segmentação com thresholding, com linearização, você está numa situação muito confortável. Então, é muito bom quando você consegue resolver com segmentação. Por outro lado, se você não conseguir resolver por segmentação, por linearização, se prepare que o problema pode ser bastante difícil. O que significa isso? Significa o seguinte, e agora já vai ficar uma lição para vocês que prepararam todo esse dataset, vocês viram que trabalho que deu preparar o dataset. Foi de propósito isso. Imagine que vocês têm uma empresa, vocês abriram uma empresa de visão computacional e vocês vão resolver um problema parecido com esse nosso do EP. Ou seja, vocês vão segmentar objetos para fazer classificação dos objetos. Bom, a primeira etapa é você entender profundamente, cuidadosamente, em detalhes, o processo de formação das imagens. E se você puder influenciar o processo de formação das imagens, influencie ao máximo para poder separar os objetos de interesse do fundo. Isso nem sempre é possível, mas em muitas situações é possível. Por exemplo, se você estiver segmentando objetos para fazer aplicações em, por exemplo, indústria 4.0 ou em inspeção visual de ambientes industriais ou alguma coisa assim, e esses objetos, eles, por exemplo, forem colocados sobre uma superfície que você tem controle, então, se for possível colocar o objeto sobre uma região que tem um contraste gigantesco em relação ao objeto, melhor. Porque se tiver um contraste grande, você consegue achar um limiar e segmentar o objeto do fundo. Então, a etapa de aquisição de imagens é uma etapa que pode definir sucesso ou fracasso ou grau de dificuldade do problema que você vai enfrentar, dependendo do que você tem que fazer. Tá bom? Então, essa é uma lição extremamente importante. Eu quis mostrar isso para vocês, porque ele é um exemplo concreto. Essa é uma imagem que veio de algum dos grupos, um de vocês tirou foto desse chinelo aí, e aqui a Larissa tomou cuidado de selecionar uma das imagens que a gente acha que são fáceis. E mesmo essa imagem sendo fácil, olha só tudo que está acontecendo. A gente vai ter que resolver problemas daqui, porque eu não quero classificar esse objeto, eu quero classificar esse objeto aqui. Mas, de qualquer jeito, eu já quis chamar a atenção de vocês para isso. Beleza? Obviamente, o que está acontecendo aqui, o problema é que tem pixel da mesma cor do objeto por aqui. A gente não está conseguindo segmentar. Agora, vamos pegar uma imagem de um objeto que não vai ser tão fácil de segmentar. Por exemplo, seria mais difícil. Vou pegar uma outra imagem. Bom, aqui vocês já conseguem começar a imaginar que vai ser mais difícil fazer segmentação por linearização desse objeto, certo? Olha só o histograma desse troço. Em uma situação que a gente tem um objeto e um fundo muito bem separado, a gente já discutiu que o histograma ele devia ser algo assim, ó. Vou botar uma troço um pouco mais gordinho. Vermelhinho. Se eu tivesse numa situação fácil, o meu histograma, a gente já discutiu, ele ia ser assim, ó. Por exemplo, fundo, ou objeto, 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 e depois fundo.
Então, todos os pixels do objeto estão aqui, por exemplo, e todos os pixels do fundo estão aqui, se o fundo for mais escuro que o objeto, ou vice-versa. Então, vamos supor que aqui o fundo é escuro e o objeto é claro. Nesse caso, basta colocar um limiar aqui no meio que eu consigo separar o objeto de fundo. Então, se eu tivesse um histograma bimodal, em que uma moda do histograma está associada ao objeto e a outra moda do histograma está associada ao fundo, a gente está no melhor dos mundos. Aliás, podia nem ser só isso, podia ser trimodal, quadrimodal, quantas modas eu quisesse, contanto que eu conseguisse separar os diferentes objetos dos diferentes fundos. Só que nesse caso, vocês estão vendo que é impossível. Qualquer lugar que eu coloque o meu limiar, aqui, 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 eu vou misturar um monte de coisas. E é exatamente isso que vai acontecer, como vocês conseguem imaginar. Então, se eu voltar aqui para a nossa técnica de linearização, olha só o tamanho da encrenca, gente. Ó, vamos começar a separar o objeto do fundo. Olha lá. Olha lá. Olha só. Vocês conseguem perceber? Todo mundo consegue perceber o tamanho da dificuldade? Bom, então a gente escolheu essas imagens para vocês perceberem o tamanho da dificuldade, tá bom? Aqui, nesse caso, eu tenho um fundo que tem pouco contraste em relação ao objeto e o fundo é texturizado. Isso significa que o grupo escolheu mal? Não, o grupo não escolheu mal nada. A vida é assim. E, em geral, muitas vezes, ou talvez na maior parte das vezes, a gente não vai ter controle de quem é o objeto e quem é o fundo. Então, os problemas de visão computacional... Ligado aí. Se puder desligar, por favor. Então, o que acontece é que, em geral, a vida é assim. Então, nesses casos aqui, essas técnicas de segmentação por limerização, elas é pouco provável que elas possam funcionar, tá certo? O grau de dificuldade, o tamanho da dificuldade vai ser enorme nesse caso aqui. Mas a gente já vai discutir que maneiras que a gente dá um jeito de resolver isso. Beleza? Então, eu quis mostrar isso para vocês. Esse aqui é uma situação muito, muito difícil de ser resolvida desse jeito. E deixa eu mostrar mais um exemplo, que era o que eu estava mostrando agora. Deixa eu ver se agora eu acertei o cara. Gente, olha isso aqui. Então, essa é uma situação super, super difícil. E eu queria realmente dar parabéns para o grupo que criou essa situação, porque ela exemplifica o que nós encontramos, em geral, na vida real, aí, nos problemas de visão computacional. Então, foi ótimo que vocês criaram imagens assim, e vocês conseguem imaginar que vai ser impossível segmentar esse objeto desse jeito. Vai ser impossível usar uma técnica desse tipo que a gente falou. Então, se eu vier aqui e mostrar, ah lá, as diferentes... Ah lá, não tem o menor jeito, o objeto some de qualquer jeito, tá certo? Não tem a menor chance da gente conseguir segmentar esse lápis. Aqui, olha lá, agora eu consegui achar o lápis mais ou menos ali, mas vai ser uma encrenca bem gigantesca. Então, esse exemplo, parabéns para a Larissa também que achou esse exemplo, e no fundo a gente queria mostrar para vocês que algumas técnicas e algumas situações vocês não vão conseguir resolver, paciência, não faz mal a gente não resolver isso daí, o importante é a gente aprender aqui no curso. Mas esse aqui foi caprichado mesmo, viu? Alguém que criou essa imagem está aí assistindo a aula hoje, não? Essas imagens acho que foi do meu EP, que eu fiz junto com o Alberto, a gente tirou essas fotos. Muito bom. Arão, é isso? Isso. A xícara também era do nosso grupo também. Muito bom, Arão. Foi ótimo. Vai mostrar a dificuldade que a gente vai ter que enfrentar e vocês foram super criativos com essas imagens. Eu achei muito, muito legal e, obviamente, os algoritmos que a gente vai discutir aqui, eles não vão funcionar. Já adianto vocês que essa é uma situação muito difícil.
muito, muito difícil, mas a vida real é assim. Então, de novo, parabéns para o grupo e para todos os grupos que criaram situações difíceis também. E a lição aqui é aquela que eu falei agora há pouco. Se vocês forem trabalhar com visão computacional um dia, gente, na empresa de vocês, ou trabalhando para alguém, ou seja lá o que for, se preocupem demais com o problema de segmentação. E se vocês puderem controlar o problema de segmentação, usem todo o poder de argumentação, tudo que vocês puderem fazer para controlar o poder ou a situação de segmentação. Porque em situações assim, não tem o que fazer. Essas técnicas simples, elas não vão mesmo funcionar. Tá bom? Então, Posso fazer uma pergunta, professor? claro, Roberto, manda. Quanto mais vocês perguntam, melhor na aula de hoje. No caso de imagens em movimento, tem como fazer segmentação? E piorando ainda, uma multidão em movimento, tem como fazer segmentação? Então, aí a segmentação, depende do que a gente está falando, se é segmentação quadro a quadro ou se é segmentação de um objeto que se movimenta. São todos problemas distintos de visão computacional que têm técnicas distintas. Então, a resposta é sim, tem como fazer isso. Às vezes, a gente, inclusive, usa o fato de ter uma sequência de vídeo para explorar a nosso favor, porque daí existe a redundância temporal, o objeto se movendo, os pixels todos se movem ao mesmo tempo, assim por diante, se possível, mas são técnicas completamente diferentes do que a gente vê nessa disciplina. Então, nessa disciplina, a gente só trata imagem estática e as técnicas funcionam razoavelmente bem para imagens estáticas. Agora, tem outros tipos de técnicas, inclusive a questão 3D e tudo mais, a gente não vê neste curso aqui. Mas ótima pergunta. Obrigado. Eu acho que uma disciplina que dá para ver isso melhor é aquela da Nina de visão e aprendizagem de máquina, sabe? Da pós. Sei. Então, acho que nessa a gente vê um pouco mais de identificação, né? Larissa, obrigado. Deixa eu pedir uma coisa para você. Posta no quadro de avisos um link. Tá bom. Tá bom? Ótima lembrança. Então, gente, então é isso que eu queria contar para vocês entenderem o tamanho do problema. Agora, vamos voltar lá para o enunciado, para a gente poder montar o esquema do enunciado, que é o que eu tenho, que eu gostaria que vocês fizessem no EP3. Então, eu já discuti com vocês, vai ser o problema de segmentação. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu interromper o compartilhamento. O pessoal vai só me perder, né? Isso. Ô, Roberto. Oi, Zé Luiz. No caso, daria para aproveitar que a maioria das fotos tem aquele mesmo fundo, né? No caso da parte colorida, e usar essa coisa em seu favor, né? Para tentar segmentar o objeto. Como se fosse um modelo de fundo, né? Identificar o que seria o fundo. Isso. Então, tem maneiras diferentes, tem técnicas diferentes. Vocês podem usar a criatividade de vocês aí para procurar técnicas sobre isso. E não faz mal usar qualquer ferramenta que esteja pré-pronta para essas situações. Mas deixa eu contar para vocês que eu não quero que o problema de segmentação atrapalhe demais a nossa situação. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos recapitular. Nós temos uma imagem hoje, que inclusive vocês já normalizaram. Vocês estão vendo minha tela com o quadro branco, certo? Sim, sim. Tá. Imagina que a gente tem lá uma imagem, pode ser qualquer uma daquelas imagens, tá? Mas vamos imaginar que é aquela imagem com o lápis. Eu vou desenhar o lápis aqui, beleza? E a imagem já passou por aqueles processos de equalização, vocês já fizeram aquelas normalizações, aquelas coisas todas que nós já discutimos. Essa é a imagem que terminou o EP2. Tá bom? Nós temos que gerar no EP3.1 uma imagem binária. Foi isso que nós discutimos, certo? Vamos colocar aqui, imagem
binária. O que essa imagem binária tem? Essa imagem binária, vou botar uma outra cor. Vou botar uma cor preta. Ela tem assim, o objeto segmentado. Deixa eu pintar ali de pretinho, tá bom? Beleza? Nós discutimos técnicas, por exemplo, de segmentação aqui, por linearização. Deixa eu escrever isso. Beleza? E nós vamos até discutir algumas outras técnicas. Eu já vou adiantar para vocês que algumas dessas imagens, como essa do lápis em cima da colcha de retalhos, não é resolvida por nenhuma técnica que a gente vê aqui no curso. Já vou adiantar isso para vocês. Essa é um problema muito, muito difícil. Esse dessa imagem que vocês viram, se tiver só a imagem, a não ser que a gente tenha algo como modelo de fundo, como o Zé Luiz falou. Mas não é o caso, a não ser que alguém tenha gerado uma foto sem objeto, e assim por diante. E eu não vou assumir que vocês têm que fazer uma coisa que não está na disciplina. Então, não se preocupem com isso. Vamos usar alguma técnica possível, vai resolver alguns dos problemas. A situação complicada é o seguinte: se nós não resolvermos a segmentação, a gente não consegue fazer o resto. Então, vocês vão ter que fazer duas segmentações. Vocês vão fazer uma segmentação automática, usando linearização ou alguma outra técnica que vocês queiram, mas vocês também vão anotar os objetos, ou seja, vocês vão fazer uma segmentação manual. Então, aqui vai ter duas coisas: automática e manual. Tá bom? A gente vai fazer duas segmentações, então. Aqui. Tá bom? O que significa? Significa que este passo aqui vai fazer uma segmentação automática, mas também vai fazer uma segmentação manual do objeto. Exatamente do objeto. Então, aquela vai ser automática, esta daqui vai ser a manual. Esse conceito que eu acabei de explicar vai gerar o que se chama, na terminologia de visão computacional, do ground truth. O que é o ground truth? É a verdade, o padrão ouro que a gente usa em português. É a verdade, é o que eu espero. Então, o que eu estou falando que vocês vão fazer é algo assim. Se eu conseguir abrir esse negócio. Bom, deixa eu, por via das dúvidas, fazer um screenshot aqui. Se precisar, eu volto aqui. Então, deixa eu interromper meu compartilhamento para abrir uma das imagens. Vou compartilhar minha tela de novo. Estão vendo minha tela? Então? Sim, professor. Tá. Então, gente, aqui eu estou de novo com a imagem do objeto, tá? Aí agora, deixa eu fazer um zoom para ficar mais fácil. Tá aqui a caneta. Se eu quisesse desenhar esse objeto... Ops, não é isso que eu quero. Objeto. Se eu quiser desenhar esse objeto, algo assim, manualmente, é o que eu esperaria obter pelo meu algoritmo. Tá certo? Ó,
Eu queria obter esta imagem aqui desse objeto. Imaginem que eu salve esta imagem. Tem muitas maneiras da gente gerar o que a gente chama de ground truth, ou o padrão ouro aí, né? A verdade da segmentação. Uma maneira de fazer isso é o seguinte: se eu estivesse usando o GIMP, eu podia ter escolhido nesta imagem aqui um canal diferente, por exemplo, o canal verde ou canal qualquer, e aí eu vou lá e faço a anotação naquele canal. E aí depois eu salvo só o canal como sendo uma imagem nível de cinza ou uma imagem binária. Nesse caso, eu já vou ter o objeto perfeito. Se eu tivesse um algoritmo perfeito, ele ia gerar aquilo lá. A gente está usando um algoritmo que está rodando na cabeça de cada um de vocês. Tá certo? Essa é uma maneira. Tem outra maneira de fazer o seguinte: se eu salvar esta imagem aqui do jeito que ela está, aí eu tenho essa imagem com o objeto marcado, ou seja, o objeto foi eliminado. Se eu subtrair as duas imagens, eu tenho só o objeto. Tá certo? Eu posso carregar as duas imagens, subtrair as duas, sobra só o objeto. Também é uma outra maneira. Vocês podem escolher a maneira que vocês quiserem, mas o importante é que vocês vão ter que anotar esses objetos. Aí você vai falar assim: puto, vou ter que anotar os 3.600? Não precisa fazer isso para os 3.600. Façam para um conjunto pequeno de imagens. O importante é a gente ter algumas imagens, talvez as mais difíceis, anotadas e segmentadas. Vamos, inclusive, já decidir quantas a gente quer fazer. Vamos fazer isso em 10% das imagens. Porque, pelo menos, a gente consegue fazer a classificação até o final desses 10% dessas imagens. Então, essa é a maneira como a gente vai fazer a geração da segmentação manual. A gente vai gerar esse ground truth. Esse ground truth vai ser útil porque a gente pode usá-lo para fazer a extração das características e depois a classificação. Então, dá para montar o algoritmo inteiro de cabo a rabo. E, além disso, dá para a gente também comparar o comportamento, a performance do algoritmo de segmentação com o ground truth, com a verdade ouro, com o padrão que a gente esperava. Isso daí é uma maneira de fazer análise quantitativa da performance do nosso algoritmo. Então, quando alguém disser assim: eu testei 2 algoritmos, qual é o algoritmo que funciona melhor? A verdade, a maneira correta de fazer isso é você ter anotações desse tipo, em que você tem o ground truth, e aí você consegue comparar usando medidas que a gente vai aprender ainda mais para frente, que são as medidas de verdadeiro positivo, falso positivo, true positive, false positive, medidas como acurácia, precisão, o recall e assim por diante. Tá bom? Então, isso a gente vai aprender mais para frente, eu já estou adiantando, mas só para explicar como vocês vão gerar o ground truth da segmentação. Então, vamos voltar lá e vamos escrever isso no nosso programinha. Então, vamos vir aqui. Será que eu consigo jogar essa imagem aqui? Seria ideal, né? Vamos tentar. Não sei se ele deixa. Talvez ele deixe. Vamos tentar jogá-la aqui. Então, o 3.1, nós vamos fazer 2 tipos de segmentação serão usados. Manual para geração do ground truth e automática usando algum algoritmo de sua escolha. Exemplo de ground. Então, vamos pegar aqui um exemplo de ground truth. Se eu consigo jogar ele aqui, se ele funciona. Funcionou, beleza. Então tá aqui um exemplo de ground truth. Eu não sei se eu consigo reduzir esse tamanho. Bom, vai ficar assim mesmo. Aqui ficou o exemplo e já está com a aula que vocês quiserem, que eu acabei de fazer, dá para vocês assistirem. Beleza, gente? Dúvidas até aqui no EP? Deixa eu salvar isso aqui.
Professor, Oi? quando for fazer, né, essa segmentação manual, a gente faz, por exemplo, você falou 10%, mas a gente pode, sei lá, pegar uma classe específica e fazer com todas as imagens daquela classe. Não, a gente quer testar a classificação. Não se esqueça que agora vai ser a continuação, foi uma excelente pergunta. Nós vamos querer testar a classificação. Portanto, a gente tem que ter 10% de cada classe, porque a gente quer ter classificação, a gente quer ter objetos segmentados de todas as classes. Aliás, eu esqueci de falar isso, então que bom que você me avisou. Obrigado. Entendeu? Essa que era a pergunta? Muito obrigada, era isso mesmo. Ótimo, então vou marcar aqui. Então, a segmentação manual. Vou marcar assim. O ground truth deve ser gerado para pelo menos, vamos colocar 15%. 15% de cada classe, das amostras de cada classe. Em particular, a minha sugestão é o seguinte: se vocês escolheram algumas situações fáceis e algumas situações difíceis, tipo, tem algumas imagens que estão super bem iluminadas e sobre um objeto que está sobre um fundo com contraste fácil, deixa essa para o algoritmo automático, né? Pega só as mais difíceis para o algoritmo manual. É mais simples. Pronto. Agora vamos voltar. Bom, só vai subir. Só vai mostrar. Pode interromper. E vamos voltar. Alguém chamou aqui. Aí alguma pergunta relacionada que eu não lembro quem se foi agora quem falou, que eu não consegui identificar quem estava falando. Não sei se era a Alana, quem era. Perguntaram assim, no chat. Vamos seguir algum padrão para esses 10%? Por exemplo, tentar escolher um número igual para cada um dos filtros aplicados no EP2? Não. Vocês podem decidir o que vocês quiserem. O importante é pegar pelo menos 15% de amostras por classe. Mas a minha sugestão é, pegue casos mais difíceis. Porque se tiver caso mais fácil para o algoritmo automático funcionar, usa um algoritmo automático para segmentar as fáceis e vai lá nas difíceis e segmenta com a mão. Tá bom? Mas vocês podem usar os critérios que vocês quiserem. Agora, deixa eu ver se eu consigo voltar onde eu estava. Voltou, beleza. Então, vamos aumentar isso aqui. Vou subir aqui. Pronto. Isso aqui, gente, vai resolver, então, a parte 3.1, beleza? Então, a 3.1 está aqui. Nessa parte aqui. Agora, a gente vai discutir a parte 3.2. Uma vez tendo o objeto segmentado, nós vamos obter uma segmentação intermediária desse objeto, desculpa, uma representação intermediária desse objeto. Aliás, a gente pode fazer assim. Por uma estrutura, que é uma estrutura muito usada em visão computacional, deixa eu fazer uma outra coisa, que é a menor caixa que envolve o objeto. Então, esse objeto aqui, a menor caixa que envolve esse objeto e que é paralela aos eixos da imagem Então, isso daqui é uma caixa que tem nomes diferentes, mas uma maneira de chamar isso daqui é a ferret box, ou caixa diferente. É blob ou ferret box, ou... Isso daqui não é a menor caixa envolvente. Existe um outro conceito que a gente vai estudar mais para frente, que é a menor caixa envolvente, mas a menor caixa envolvente, ela pode ter que rodar com o objeto. Porque pode ser que a menor caixa não seja a que está orientada paralela aos eixos X e Y. Então, a gente vai deixar, por exemplo, só com esses dois nomes. Então, eu quero encontrar o blob que vai permitir, na verdade, a gente obter só o objeto separado do fundo.
Então, vai ser algo assim, ó. Desculpa que eu estou saindo fora do negócio aqui, mas vocês entenderam, né? Então, é uma imagenzinha que só tem o objeto separado do fundo. Tá bom? Então, tem essa etapa, que na verdade ela está aqui, né? Que separa o objeto do fundo. Uma vez tendo separado o objeto do fundo, a gente pode usar diferentes técnicas para extrair medidas úteis desses objetos. Isso daí é o que a gente chama, e agora eu já estou adiantando um tópico que só vai ser visto daqui a um mês, mais ou menos, Feature Extraction. Feature Extraction, ou extração de características, como o nome diz, extrai características úteis que ajudam, por isso chama característica, o atributo, que ajudam a caracterizar o objeto. E a gente vai aprender que isso daí é organizado em um vetor. Chamado vetor de características ou feature vector. Então, aí vai ter o vetor de características aqui, né? Vamos colocar algumas características. Então, vai ter o F0, vai ter o F1, vai ter o F2 e assim por diante. Exemplos de características: área, perímetro, largura, algum coeficiente de Fourier. Tem um monte de características que a gente vai aprender mais para frente que permitem a gente caracterizar esse objeto de interesse. E aí, tendo isso, a gente vai passar por um classificador. Que eu vou chamar de psi. Vamos chamar que esse vetor de características é o V, tá? Então, a gente vai passar por um vetor de características V. E a gente vai gerar, finalmente, a classe do objeto. Por exemplo, garfo, faca, lápis, xícara e assim por diante. Esta daqui, como nós discutimos, é a parte 3.2. Então, a parte 3.1, ela está mais ou menos até aqui. Vou fazer com outra cor. A parte 3.1 é a parte de segmentação do objeto. A parte de 3.2 envolve basicamente extração de características e a classificação. E esse é o mapa do que a gente vai fazer até o final do curso. Então, a gente vai discutir mais algumas técnicas de segmentação. Vocês vão ter que gerar segmentação manual para produzir o ground truth. E vão ter que usar alguma técnica, que já tem tudo pronto, em particular no SKImage, para extrair os blobs dos objetos. Extrair o blob do objeto, a gente separou o objeto do fundo. Esta imagenzinha que separa o objeto do fundo vai ser analisada por um módulo de extração de características para extrair o vetor de características. Esse vetor de características vai alimentar um classificador psi que vai nos dizer: ah, isso é um garfo, ah, isso é uma faca, ah, isso é uma xícara, e assim por diante. Esse é o mapa do que a gente vai fazer até o final do curso. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Eu só acho que vai ter que começar a mexer para aparecer dúvida. Sim, é isso aí. Agora a gente tem que trabalhar no EP3. Aí a gente vai ver o que acontece do começo ao fim. É isso aí.
Deixa eu ver. Professor, tem uma pergunta. Fazer um screenshot aqui. Pode falar que eu estou ouvindo. Então, é sobre aquela parte do ground truth mesmo. Essa parte que a gente vai ter que fazer manualmente, a marcação dos objetos, é porque tem várias escalas lá, logaritmo, exponencial, aí tem grayscale, né? Então, como a gente tem que fazer em todas, ou a gente pode fazer só, por exemplo, na escala de cinza e depois aplicar as transformações de novo? Ou a gente vai ter que fazer manualmente em cada das escalas? Então, eu quero pelo menos 15% dos objetos, mas essa é uma excelente pergunta. Imagina que você fez o seguinte, antes de fazer o aumento do objeto, se você fez só manipulação pixel a pixel, imagina que você tinha uma imagem que tem um objeto. E aí você gerou várias imagens que só alteram os níveis de cinza, mas que não alteram a geometria. Então, por exemplo, foi correção gama, ou equalização, ou logaritmo, todas aquelas coisas que a gente pediu. Você percebe que, se eu marcar o objeto em uma imagem, os pixels que compõem o objeto não se alteram em nenhuma imagem? O que significa isso? Eu digo, no caso da convolução, a gente teria que fazer separado? A convolução, ela pode afetar o objeto. Sim, a convolução ela pode afetar o objeto. Porque a convolução, se você usar filtro da média, uma gaussiana, alguma coisa assim, ela pode espalhar o objeto. E aí, nesse caso, o ground truth não vai funcionar. Como eu falei para você, a ideia é que, como os grupos variaram um pouco na solução, a ideia disso daqui é só para a gente ter um conjunto de imagens em que a segmentação não afeta a extração de características e a classificação. Então, vocês podem extrair os 15% do jeito que vocês quiserem, e daí vai permitir fazer todo o resto da análise dali para frente. Mas nada impede, dependendo de como vocês geraram as imagens, de vocês terem muito mais do que 15% de imagens para poder fazer as outras análises. É isso que é legal. Inclusive, essas características aqui, elas podem ser características que envolvem cor, eventualmente. Por exemplo, você quer saber o nível de cinza, a cor média, então você quer saber qual é a média e a variância do R, do G e do B. Nesse caso, se você tem uma imagem que sofreu várias manipulações, mas que são manipulações pontuais, a hora que você marcar um ground truth, uma anotação, você marcou todas, porque os pixels do objeto não foram parar em nenhum lugar diferente, eles estão no mesmo, só mudou o valor do nível de cinza. Tá bom? Então, isso permite que vocês tenham muito mais do que 15% de imagens marcadas, na verdade. É como se o seu ground truth estivesse servindo como se fosse uma máscara, na verdade. Mas é uma máscara que vale para muitas imagens. Agora, como eu dei bastante liberdade para vocês, para os grupos escolherem o que iam fazer, não tem uma solução tipo one size fits all, uma coisa que serve para todo mundo. Vocês têm que olhar. Se vocês conseguirem marcar 15%, mas dependendo do que vocês implementarem, vocês terem muito mais do que 15% de imagens para fazer essa 3.2, melhor ainda, vai ficar mais interessante. Não sei se eu respondi sua pergunta. Tá bom, respondeu. Então a gente está livre, assim, para fazer essas transformações, né? Sim, vocês estão. E de escolher os 15% para eventualmente ter muito mais do que 15% de imagens bem segmentadas. Tá bom, obrigado, senhor. Oi. Mais alguma dúvida? Sim, aí também usando a mesma parte do ground truth aí, pode ser, a imagem pode ser segmentada usando qualquer software também, né? Que você, inclusive esse que você usou, o Hint, né? O Git. Não, pode, mas o ideal é vocês programarem isso, né? Vai ser no Python. Tá. Você pode gerar manualmente, se você quiser, usando o GIMP. Aí não faz mal. A parte manual pode ser usando o software que vocês quiserem.
pode segmentar usando o GIMP, pode segmentar usando... Eu abri o pré-visualizador aqui do Mac, mas tem o Paint, tem um monte de software. A parte manual, vocês escolhem o que vocês quiserem. A parte automática tem que programar no Python. Tem que usar o S20. É manual mesmo. É manual mesmo, obrigado. Isso. Bom, gente, se não tiver dúvidas, eu vou falar a última coisa para fechar os EPs. A gente vai querer relatório de performance dos classificadores. Só que vai ter 2 relatórios diferentes. Então, tanto a parte de segmentação... Tomara que não fique muito bagunçado aqui, vamos ver. Mas, tanto a parte de segmentação... Deixa eu fazer com uma outra cor, vai. Aqui dá. Tanto a parte de segmentação quanto a parte de classificação, nós vamos querer gerar um relatório. Deixa eu fazer um relatório aqui. Contendo precision, recall e acurácia. Obviamente, eu ainda não expliquei isso para vocês, então vocês não sabem ainda o que é tudo isso, mas a gente vai aprender. Mas, por enquanto, o que eu estou contando é que o resultado final da análise, tanto do 3.1 quanto do 3.2, é uma análise quantitativa do que está acontecendo nos nossos algoritmos. Essa análise quantitativa vai ser, na verdade, 2 relatórios, mas os 2 relatórios medem os mesmos conceitos de análise de performance de algoritmos de reconhecimento de padrões. Tem muitas medidas que são usadas, a gente vai escolher, porque essas 3 aqui são muito exploradas na literatura, e são as mais canônicas de todas, e já permitem ensinar esses tópicos, esses conceitos nessa disciplina. Então, o Jupyter Notebook de vocês, ou os 2 Jupyter Notebook, um deles, não sei se vocês querem fazer 1 ou 2, no final deles, ou no final do 3.1, ou no final do 3.2, aliás, né, tem que ter nos 2, vai ter um relatório que vai medir a precisão, a revocação, recall e a acurácia. Aqui vai ser comparando isto com isto, então vai ser comparando o manual, desculpa, o automático com o manual, com o ground truth, e no caso da classificação, a classe escolhida com a classe original. O ground truth daqui, ele já existe porque vocês que criaram, vocês colocaram em pasta diferente, vocês têm metadados, por isso que a gente escolheu aquele formato todo. Então, o ground truth daqui já está pronto, que são as próprias classes dos objetos. O ground truth da segmentação, vocês vão ter que construir. Beleza? Essa é a última coisa que eu queria contar para vocês. Agora eu posso fazer, então, o meu... Professor, esse seu pedido do relatório de segmentação, por acaso ele está relacionado à Confusion Matrix, matriz de confusão? A gente não vai precisar montar isso, não, embora a matriz de confusão também seja uma coisa. É que, nesse caso, a matriz de confusão não tem muita graça, porque ela é binária, porque é objeto e fundo. Aí seria uma matriz 2x2. Mais... Essa era a minha próxima pergunta. Daí não tem graça. Não precisa disso. O que a gente vai fazer é medir os TP, TN, FP, FN. Então, true positive, verdadeiro positivo. Por exemplo, se for o problema de segmentação, o true positive é o objeto que eu estou classificando, TP. O true negative é o fundo. O false positive é um fundo que eu falei que é objeto. E o false negative é um objeto que eu falei que é fundo. Então, isso vai ser no caso dessa segmentação aqui binária. No caso daqui, a gente pode montar a matriz de confusão, porque daí a gente tem 10 classes. E aí a gente pode extrair essas medidas de precisão, revogação e tudo mais, a partir dessas medidas, dessas outras medidas aí. Tá bom? Ok, obrigado, professor. De nada. Fala, Zé Luiz.
No caso tanto da segmentação quanto do classificador, tem alguma restrição do que pode ser usado? Como assim? No sentido, pode usar alguma aprendizagem de máquina ou Pode só usar o para... que vocês quiserem. Ninguém é obrigado a usar nada que eu não ensine na disciplina, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. E o que eu não queria é que não passasse por essas coisas. Tipo, eu não queria que vocês recortassem isso aqui e treinassem uma rede neural que não extrai características. Ah, não, sim, claro. Tem que fazer o caminho todo. Mas fazendo o caminho todo, vocês podem usar... Ninguém é obrigado a usar nada que eu não ensinei. Então, tudo que eu vou ensinar dá para resolver o problema, mas dá para resolver, talvez não seja uma performance tão boa. Tem técnicas muito mais sofisticadas do que a gente vê no curso. E quem quiser usar essas técnicas não tem problema nenhum. Beleza? Beleza, professor. Mais dúvidas, pessoal? Bom, deixa eu ver se eu consigo... Então, a última coisa que eu queria... Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Porque daí já tá bom. Hoje a aula foi mais longa do que eu queria, mas beleza, né? Não faz mal. Mais longa do que eu queria, não. Mais longa do que a gente está acostumado. Porque daí fica o enunciado todo aqui. Então, Então, eu vou falar assim. As etapas do EP3 estão descritas no vídeo da aula e na figura abaixo. Tanto 3.1 e 3.2 devem produzir relatórios de performance dos algoritmos de segmentação e de classificação, respectivamente. E agora, deixa eu ver se eu consigo colocar o enunciado 3. Cadê ele? Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver se esse é o que tem. É esse. Então, vamos aqui. Deu certo. Consegui colocar. Ela ficou grande aqui, mas vamos ver como é que fica a visualização desse troço. Relatórios de... Deixa eu dar uma entrada aqui. Deixa eu salvar isso aqui e ver como que fica. Salvar e voltar ao curso. Desativar a edição. Esse problema que vocês vão resolver é um problema profissional, viu, gente? Tá aqui o coisa. Ficou grande isso aqui. Bom, mas vocês conseguem baixar. Ficou muito grande para visualizar, mas dá para fazer o zoom, né? Se quiser aqui. Deixa eu ver. Dá para fazer o zoom aqui do coisa, olha lá. Tá a figura toda que a gente desenhou e tem um 3.1, 3.2, tudo tem que gerar o relatório. E, além disso, vocês podem baixar a imagem.